Dom Armando, Bispo de Angra e Ilhas dos Açores, Excelência Reverendíssima. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vila de Porto, Engenheira Bárbara Chaves, Excelência. Entidades civis, representativas de organismos governamentais e não governamentais. Caros membros dos movimentos, serviços e obras de apostolado, caros sacerdotes, minhas senhoras e meus senhores. Em nome do Conselho Pastoral da Ouvidoria de Santa Maria, dou as boas-vindas a quantos estão aqui presencialmente presentes e a quantos nos acompanham através dos meios digitais. É uma alegria para a nossa ilha acolher a abertura deste ano pastoral, quando se inicia formalmente a caminhada que nos leva rumo a 2034, quando celebrarmos os 500 anos da criação da nossa Diocese. Neste encontro, iremos escutar a palavra do nosso Bispo, do Diretor do Serviço de Coordenação da Pastoral Diocesana, testemunhos de cristãos da nossa terra e a música que nos une na expressão de sentimentos de alma. E porque a oração é a respiração da alma, vamos começar este momento com uma breve oração que foi preparada para nos guiar até 2034. Após a oração, escutaremos a palavra do nosso Bispo. No teu deserto, bom Jesus, em vez de pão, deste-nos a liberdade. Não nos saciaste a nossa fome, mas deste-nos sede de ti, da tua vida, a única verdade. Que o teu nome seja em cada palavra, em cada gesto, em cada nosso olhar, para que vendo-nos te possamos ver. No teu deserto, bom Jesus, ao poder preferiste servir, ao domínio preferiste amar. Torna leves os nossos pés, abertas as nossas mãos, que nada nos impeça de chegar onde tu chegaste, ao teu pobre, ao teu doente, ao teu último, ao coração de quem de ti mais precisa. No teu deserto, bom Jesus, não escolheste um milagre, mas a fé. Não foste herói, mas salvador. Que a nossa fé seja apenas a palavra por outra esperança, a podermos celebrar em ti a plenitude da vida, o sentido de todas as coisas, a alegria de dar tudo e ter-te como recompensa. Que tu nos sejas tudo, no Pai que nos abençoa, no Espírito que nos preenche. Amém. Assim saúdo a Sra. Presidente da Câmara, também autarcas presentes, instituições, todos quantos constroem aqui o bem comum desta ilha. Saúdo os convidados, o nosso vigário episcopal do Clero, o Padre Júlio, o Monsenhor Constância, o nosso ouvidor aqui da ouvidoria, o Sr. Padre Jacó, que é o coordenador do Serviço Diocesano da Pastoral, também o Dr. Francisco e a Doutora Carmen como membros da equipa sinodal recentemente nomeada, o Conselho Pastoral e todos os órgãos de corresponsabilidade aqui desta ilha e ouvidoria de Santa Maria. Obrigado, Sr. Presidente da Câmara, toda a ilha, por nos acolherdes neste berço geológico dos Açores, que emergiu, parece que há 8 milhões de anos, e foi, assim, a primeira ilha a ser descoberta. Antecipamos-nos um pouco, mas estaremos unidos aos 600 anos da descoberta da ilha de Santa Maria, que hoje também, já soube, terá, porventura, uma inauguração que muito nos diz respeito, uma casa onde se lembrará a memória do nosso caríssimo Dom António Braga, que aqui também recordamos. Caros amigos e todos os diocesanos, o primeiro sentimento que partilho e que sinto neste arranque é precisamente o da esperança. Uma esperança alegre, confiante, mas também uma esperança misturada com humildade, porque
também o sinto com um grande peso de responsabilidade. É uma responsabilidade de estar diante de vós, hoje e todos os dias, mas é também esta responsabilidade de humildemente me confiar nas mãos de Deus e à oração de todos. Acontece esta nossa apresentação do projeto pastoral num contexto mundial preocupante, onde por detrás das nuvens, porém, podemos cada dia descobrir réstias de esperança. No meio dessas guerras tremendas que estão a dividir o mundo, talvez não só por isso, mas também por elas, a crescerem os radicalismos, e se respira em tantas instâncias. Falando-se, incrivelmente, também já hoje, em nacionalismos católicos, nas tentações de recuperar nacionalismos, de exacerbar a consciência de povo ou de nação, sobretudo dos mais poderosos, é impossível conciliar catolicismo com nacionalismo. Catolicismo é sempre universal, não tem pátria, é de todos e para todos. Assistimos também ao surgimento de tantos clubes de tendências, porventura também dentro da Igreja, de amizades que criam clubes e de seguidismos, alimentados tanto e sobretudo por redes sociais, por vezes grupos fechados, mais do que na convivência aberta de homens e mulheres, mais do que no diálogo franco e aberto do qual muitas vezes se foge para ali nos refugiarmos. Corremos o risco de uma parte de nós próprios, o que verdadeiramente somos, viver escondido. Parece tantas vezes não haver lugar para confronto saudável, para a escuta e enriquecimento com a opinião e cultura do outro. Assim, nunca haverá evangelização, porventura propaganda, mesmo com rótulos de cristãos. Também do ponto de vista da busca de Deus, o homem hoje está diferente e temos que tomar consciência disto. Busca-se espiritualidade mais do que religião, momentos e não vida comprometida. É visível a dificuldade em formar discípulos de Jesus. E embora socialmente ainda entre nós seja normal a recepção de sacramentos, por vezes apetece dizer que muitos são batismos e crismas sem querer compromisso. Passageiros, se um batismo de passar por água. Uma primeira comunhão sem amor à Eucaristia, sei lá, como um casamento sem sacramento para um cristão. Não é fácil propor formação contínua aos discípulos, ou a quem quer ser discípulo. E também não é fácil ser hoje e construir comunidade de irmãos. Somos muito ciosos do que temos e sabemos. E parece que os tempos nos criam uma couraça para não querermos saber e aceitar aquilo que é diferente. Em Santa Maria, porventura, não será tanto assim. Mas o mundo vai-nos formatando e recebemos todos os dias muita influência. Muitos limitam-se, vamos dizer também entre nós, a manter a ligação à sua piedade popular, tradições enraizadas há séculos, que nada têm de mal, mas que também, se calhar, sofrem o desgaste no confronto com o mundo cada vez menos crente e onde as tradições não se sustentam, porque falta o suporte da fé e também da formação da fé. Neste contexto, a Igreja Universal pensou, ouviram todos falar, num sínodo dos bispos e perguntar-se como é que estamos a conseguir evangelizar hoje este mundo concreto e como o vamos fazer juntos nesta diversidade, naquilo que ele chama com muita positividade e até beleza, neste poliedro que é a humanidade de hoje. Muitos lados, todos iguais. Se falta o poliedro fica feio, falta alguma coisa. Perguntar como responder à falta de unidade no mundo,
Como formar católicos que sejam contra a corrente e proclamem com palavras e com a vida que não há católicos de primeira e de segunda, homens e mulheres mais dignos que outros, que não há raça superior nem pela cor da pele, pelo nascimento, pelo país ou religião. Basta pensar em quantos conflitos a este nível hoje há no mundo, com o fenómeno da migração, das migrações, mas também com fenómenos, como eu dizia há pouco, baseados na religião. Ontem ou hoje vinha um artigo muito interessante sobre a crença de alguns partidos, a fé de alguns partidos e a fé de alguns países, enfim, esta proclamação. Neste momento, enfim, não vou dar exemplos porque não interessa. O sínodo, sobre a sinodalidade, e introduzo aqui esta palavra que o sínodo nos trouxe, como um espaço para refletir sobre esta problemática também do mundo e da Igreja, sentando à mesma mesa cardeais, bispos, padres, leigos e religiosos, todos com direitos a falar do mesmo tema e com o mesmo tempo, deixou meio mundo em crise, também nos homens da Igreja. Mas que estamos a fazer aqui? Ouvia-se alguns a perder tempo, a ouvir gente que sabe falar menos do que eu, tem opiniões diferentes, mas confirmou-se no meio dessa crise como o caminho que a Igreja Universal escolheu para este novo milénio, o caminho da sinodalidade. Todos vistos como povo de Deus, igual dignidade, nascido no batismo. Assim, a sinodalidade, dizia o Papa Francisco, pode ser uma grande ajuda à vida eclesial e política. Atenção, à vida eclesial e política, à vida social e política, à própria democracia e sistemas políticos em crise, trazendo uma capacidade nova de ouvir e de construir no diálogo. Seguiu-se o novo Papa, portanto, este também é um momento histórico. Mudamos de pontífice, o ano do jubileu que estamos a viver, o ano da esperança. O que é que nós podíamos esperar melhor para lançar o projeto pastoral? E estes 9 anos que nos separam do jubileu nosso da Diocese dos 500 anos. Este é o caminho da Igreja e é este o contexto em que nasce o nosso projeto. Estou infinitamente significa nunca direi tudo, de agradecimento a todos os que tornaram possível este texto, que está a ser distribuído já digitalmente, já o foi, e que foi redigido, coordenado pelo Secretariado de Coordenação Pastoral da Diocese, aqui representado, o Secretariado Diocesano da Formação, que não pode estar presente, a equipa sinodal que está aqui presente, que faz parte também Monsenhor Constância, que faz também parte dessa nova equipa, mas esta equipa que já há largos meses vem acompanhando todo o trajeto sinodal e que nos ajudarão a ir depois até a grande Assembleia da Igreja Universal em 2028, em Roma. Também seguimos, este projeto aparece no seguimento de uma Assembleia conjunta entre Conselho Presbiteral e Pastoral Diocesano, em que estiveram vários dos aqui presentes, em que utilizámos o método sinodal. Já que falei da crise dos participantes em Roma, mas são crises que depois constroem, não é? É assim que nós nos vamos fazendo. Já agora também houve essa experiência na nossa Diocese, também se sentaram todos em grupos à volta da mesma mesa, dialogando em ambiente de escuta da Palavra de Deus, sempre em ambiente de conversão pela oração, e usando o método usado no Sínodo Universal da conversação no Espírito. Um método a aprender por todos nos diversos grupos. Também, nem sempre, os protagonistas se sentiram bem. A nova etapa da Igreja deve-nos colocar desconfortavelmente, porque nos coloca diante dos outros, em confronto, cara a cara, a falarmos do mesmo, a ter que ouvir falar do mesmo. É muito mais fácil falar, como eu estou a fazer aqui, sem resposta, sem contraditório, vamos dizer assim, do que sentarmos e escutar sem discussão.
É mais fácil dizer façam do que perguntar como é que vamos fazer. Todos percebem esta linguagem. E é esta aqui que entra depois a sinodalidade, que há de ser, se Deus quiser, a condutora também destes 9 anos. Nem sempre foi, nem sempre será fácil no futuro e nas comunidades esta mudança. Haverá a tentação de o deixar para quem tem tempo. Ao elaborá-lo em estilo sinodal, ao elaborar este projeto em estilo sinodal, houve também muito esforço para a sintonia, muita paciência para nos ouvirmos uns aos outros, e eram muitos. Eles estão aqui presentes, vários deles, e não me deixarão mentir. Muita paciência para ouvir e aceitar outras visões, interrogações sérias sobre o que estávamos a fazer, sobre a lógica mesmo sobre a lógica do irmão que discordava, a tentação até de desistir, ou de ameaçar desistência. O nosso caminho torna-se depois muito mais seguro assim. Estes materiais vos chegam, que muitos porventura não irão ler, mas são preparados por gente limitada, por mim e por todos, limitados. Soubemos assim confiar menos em nós e mais em Deus. As discordâncias e o sofrimento do caminho ajudam a dizer, isto não é obra minha, é nossa. Se está mal é de todos, se está bem o mérito não é meu. As discordâncias e o sofrimento do caminho ajudam a dizer, não é minha. Este é um dos frutos de uma sinodalidade que há de entrar cada vez mais nas nossas veias, no nosso sangue, que queremos implementar nestes próximos anos. Queremos que esta forma de construir sinodalmente seja uma escola de espiritualidade antes de mais, uma escola de conversão, escola de envolvimento e compromisso nas decisões. Alguém dizia, quando foi do sínodo, não um sínodo de papel, era o Papa que dizia. Deixai que ele diga de uma maneira semelhante, não um projeto pastoral de papel. Virá um subsídio impresso que podeis encontrar nos meios de comunicação e nas redes sociais. Mas o importante é pedir a graça de perceber o que nos diz neste momento da nossa vida e história comum. O que significa para a Igreja dos Açores no presente e no futuro. Muito mais do que palavras, é alma, vontade, decisão de nos renovarmos para fazer deste mundo um lugar de esperança, um lugar de Cristo, para sermos como Igreja uma força de paz e diálogo, sem armas, mas força de paz. Não como um apêndice retórico dos nossos palavreados, mas como uma urgência evangélica. Não é um livro, um texto que conta. Vamos viver então com alma e paixão este amor a Jesus que alimenta a esperança, este zelo pela Igreja a que nos chamou a fazer parte desde o batismo. Apelo a todos os que trabalham com crianças, com jovens, aproveito para cumprimentar este punhado de jovens que aqui também estão bem representados, mas também com as crianças, os idosos, os pobres, as famílias, traduzir em linguagem própria estes textos que são cheios de esperança e de projeção no futuro, que eles sejam portadores de uma esperança mobilizadora. Propomos um projeto pastoral que o Padre Jacó apresentará de seguida, nas suas propostas programáticas, que assenta na certeza de que só juntos, como povo de Deus, podemos responder aos desafios de hoje, também na nossa diocese. E reparai, onde há uma diminuição da prática sacramental, a pobreza estrutural das nossas ilhas, o afastamento de muitos irmãos da vida de participação pública, de participação eclesial, a necessidade de diálogo renovado com o mundo da cultura, do trabalho, da fraternidade e da amizade social, que é o nome que o Papa atribui na sua encíclica Fratelli Tutti à política, como amizade social. Escrevi também para esta, que é o meu último ponto, para esta ocasião uma carta pastoral à Diocese, aconselhado pelos diversos grupos que trabalharam no projeto pastoral. Dei-lhe um título, Batizados na Esperança. Batizados em Cristo que é a esperança, na água, que é sinal de esperança, e que eu resumiria em 4 palavras com que termino: esperança, unidade, formação e sinodalidade. São 4 pilares que aparecem muito. A esperança, pronto, começamos num ano de esperança.
num tempo de desesperanças, em que o cristão tem que ser contra a corrente, sempre, sempre, sempre. Um homem, uma mulher de esperança, de horizonte, de visão até ao céu, onde vê a terra e vê o firmamento, vê o mar infinito, sempre nesta ótica de um Cristo presente na história que nos salva. Como Igreja nos Açores, que caminha unida ao Papa e a toda a Igreja, sabemos que temos por aqui especificidades próprias e para lhe responder precisamos de escutar o Espírito Santo para termos um ritmo e projeto próprio na Diocese, como depois um ritmo próprio na paróquia, na ouvidoria. Precisamos ter então um ritmo que nos faça caminhar como igreja local e ser aí sinal dessa esperança para todo o arquipélago. Um dos desafios, não sei se vocês concordam, não temos direito à discussão, não é? Será combater a resignação ou o conformismo e testemunhar com alegria a certeza de que Cristo caminha no meio de nós. Há uma lista enorme de periferias na nossa Diocese que nos esperam a nós batizados. Mas já pessoas tais afastadas da prática sacramental, incluindo batizados que perderam o vínculo comunitário ou se sentem desmotivados e descrentes por nossa causa, por minha causa, famílias em fragilidade, idosos isolados, jovens à procura de sentido, migrantes e desempregados, grupos sociais afetados pela pobreza endémica, exclusão social ou dificuldades culturais, pessoas com deficiência, dependentes ou em risco social. Graças a Deus, também aqui em Santa Maria, hoje vi mais um projeto da Misericórdia que eu tinha ouvido falar quando cá vim e que está já para construção, na resposta também aos nossos mais idosos e portadores de deficiência. Então a palavra esperança temos que semear até nas pedras com que construímos as igrejas. Depois a unidade ou a comunhão no seio de todo o povo de Deus, não é só a unidade com o bispo ou com o padre, mas nós todos como povo. Os leigos são a maioria, portanto também têm grande responsabilidade em cozer este tecido, onde todos são importantes, que de cada grupo eclesial ou comunidade se pudesse repetir: vede como eles se amam, para além das diferenças, da personalidade ou da formação. Sabemos que um reino dividido é um reino entregue ao inimigo. A formação, o incentivo a uma pastoral de primeiro anúncio. Eu já falei disto aqui na ilha ontem, quando veio a visita pastoral fiquei colado ao primeiro momento que vivi, foi o retiro com os nossos jovens que iam ser carismados. Mas também o momento aquele de primeiro anúncio, precisamos de o multiplicar com jovens, com famílias, com quem quiser. Um retiro é sempre esse voltar ao primeiro anúncio para um encontro decisivo com Cristo. Ora, primeiro, decisivo. Para nos dar a todos esse dinamismo missionário, é por isso que é a formação. O projeto fala da promoção da dignidade e formação do laicado. Talvez, por vezes, nós tínhamos vendido a ideia que basta ouvir as homilias, mas 90%, segundo as estatísticas dos Açores, não ouvem as homilias. Embora alguém já me tenha dito, eu ouço celebrações daqui de além para ouvir como é que é a homilia, o resto já sei. Mas a vida depois vive-se, não é? Com alma, com coração, participa-se, constrói-se, mas pronto, a palavra também é importante. Mas hoje não é suficiente. Cada um deveria ter um projeto pessoal de formação. E aí também procuramos com este projeto formativo que vem no projeto pastoral, trata-se de propor uma experiência cristã integral, segundo os 4 pilares, que é a escuta da palavra, a fração do pão, a fraternidade e a oração. E então começaremos pela criação de equipas de preparação para o batismo, porque este primeiro ano é centrado no anúncio e no batismo. No anúncio genérico, mas o batismo em particular. Em cada, aqui seria na ouvidoria, valorizando não só a iniciação cristã de adultos ao batismo, mas a partilha de experiências por parte de famílias. Essas equipas são formadas sobretudo por casais, acompanhadas por um padre. Estas escolas de formação de ouvidoria
também propomos e que ontem tomaram posse, muitos de vós estavam presentes, na missa em Almagreira, na entrada e na posse do nosso novo parque, o Padre João. Uma escola que vai ler o terreno para propor formação e pedir formação, mas que olhará à Diocese para ver o que a Diocese pode oferecer. Uma das propostas que já vos foi distribuída é precisamente a Escola Teológica Diocesana. A terceira palavra é a sinodalidade. Propõe-se a renovação dos conselhos pastorais de ouvidoria, que aqui, graças a Deus, está tão visível e tão operante. Este ano, e termino, é o primeiro, tem mais responsabilidade, porque é base. Cristão, que dizes de ti mesmo, é o lema. Que digo eu de mim mesmo como cristão? Nunca me apresentarei, não poderei fazê-lo. Sou bispo, sou padre, sou né? Mas que sou eu como cristão? Oxalá que vocês se inquietem como eu, está bem? Que dizes de ti mesmo? Falar do batismo e perguntar aos cristãos o que dizem deles mesmos não significa fechar-nos sobre nós próprios ou dentro da Igreja, numa posição de autorreferencialidade, esquecendo o mundo. Pode às vezes parecer que esta pergunta nos fecha em nós. O que é que somos? Temos que ser aqui um exército de combater. Não, nada disso. Pelo contrário, lembra que nós não somos cristãos para nós mesmos, que vivemos para viver como Jesus Cristo e ver Jesus Cristo nos irmãos, para servir. O amor cristão não é o que se diz a uma pessoa, mas o que se faz por ela. É isso que diz o cristão que somos. O cristão não se faz, diziam os padres da Igreja, não nasce. O cristão não nasce, faz-se. Como discípulo de Jesus, devo estar formado para formar outros discípulos, que é o que me faz a Igreja e que me fez. É esta a questão inquietante. Cristão, que disse de ti mesmo. O projeto não é virado para dentro, embora falo também de estruturas, de formação. Gostava que fixássemos isto e o disséssemos. Pretende-se, isso sim, que haja unidade na diversidade, que haja paz, mesmo quando somos diferentes e somos convictos daquilo em que acreditamos. Que haja, então, unidade e paz na Igreja toda. É um apelo à comunhão e missão a todos. Peço que sejais todos vós promotores de unidade, animadores deste itinerário. Oxalá vejamos a Igreja nos Açores a renovar-se, que é isso que gostaríamos de poder dizer daqui a 9 anos. Uma Igreja humilde e desinteressada, pobre e desprendida, ao estilo das bem-aventuranças. Que cada gesto de caridade, cada gesto de amor ao próximo, cada iniciativa de evangelização traga consigo uma visão do mundo que precisa de ser explicada, partilhada, aprofundada. Exige um trabalho em rede, juntos, que supere as compartimentações tradicionais. Então confio este projeto e vós todos, seus protagonistas, a Nossa Senhora, a Senhora do Bom Despacho, a Senhora da Esperança. Terá agora a palavra o Padre Jacobo Vasconcelos, diretor do Serviço de Coordenação da Pastoral Diocesana. Boa tarde a todos. Na pessoa do nosso pastor, do Sr. Armando, eu abraço todo o povo de Deus aqui presente, presencialmente, aqueles que estão aqui em Santa Maria e também aqueles que nos acompanham de forma digital e todos aqueles que se reúnem de uma forma ou de outra para este dia tão marcante. Em primeiro lugar, esclarecer que eu não vou propriamente apresentar o subsídio, ou seja, o caderno, mas apresentar mais o conteúdo, as linhas orientadoras e os objetivos que o caderno para este ano pastoral nos traz. Portanto, o caderno, quando chegar às vossas mãos, podereis folheá-lo e vê-lo, já está disponível, como o Sr. Bispo disse, eu também vou reforçar, já está disponível online, portanto, isso podemos ver, mas mais do que apresentar
o caderno em si é apresentar aquilo que se espera dele, aquilo que nós podemos fazer nas nossas comunidades cristãs, em todas as ilhas, com os seus contextos, com as suas diversidades, aquilo que se pode fazer no concreto da nossa vida cristã, onde nós estamos. Portanto, começo por dizer-vos isso mesmo, que ele irá chegar às vossas mãos, se Deus quiser, fisicamente. Eu digo em jeito de brincadeira que todos os anos estamos a andar um mês para trás, no bom sentido, porque o ano passado foi em novembro, este ano já estamos a ter o subsídio em outubro, a andar assim, qualquer dia no verão ele já está nas vossas mãos. Mas pronto, vamos andando, ano a ano, temos conseguido reduzir tempos, apesar de todos os constrangimentos que nós sabemos que acontecem, mas de qualquer maneira está disponível, e digo já para aqueles que estão aqui e para aqueles que nos escutam online, no sítio Igreja Açores, a partir das notícias que referem ao projeto pastoral, há um link onde podem clicar e ver o projeto, ou indo também ao site oficial da Diocese, diocesedeangra.pt, depois entram na secção dos documentos e está lá também o projeto pastoral, o subsídio para este ano pastoral que nós estamos a começar. Eu entrava precisamente pela capa, começando como bem se faz pelo princípio, eu começava logo pela capa, porque a capa traz um elemento novo, se bem se lembram. No último ano, a capa era o logotipo diocesano para o Jubileu da Esperança, que trazia aquela cruz, com aqueles seres que simbolizavam toda a terra, com o nosso lema todos caminhar na esperança. Este jubileu que ainda estamos a viver, que ainda não acabou, que já vai na sua fase final, mas que ainda está, também convém não esquecer isso. Mas já temos aqui o logotipo que nos vai acompanhar durante os próximos anos. Um logotipo que foi naturalmente discernido e discutido com a equipa que preparou o subsídio deste ano e que tem alguns elementos que são facilmente reconhecíveis. Portanto, é daqueles logotipos que tem uma leitura fácil e que nos diz algo daquilo que é a vida da nossa Diocese. Vemos uma silhueta, em primeiro lugar, da nossa Sé Catedral de Angra, um elemento que nos une e que representa os 500 anos da história da nossa Diocese. A Sé é um símbolo de permanência. Basta nós pensarmos que tivemos o sismo de 80, que fez a Sé abalar, não totalmente, só a sua fachada, mas as colunas estavam sempre de pé. Portanto, a Sé acaba por ser um símbolo de permanência da fé no meio das adversidades, no meio das contrariedades, ou seja, um símbolo da permanência da fé, apesar de tudo, a fé que permanece no meio das contrariedades e das adversidades do dia a dia. Portanto, é um símbolo que, no fundo, é um unificador, digamos assim, daquilo que é a nossa Diocese. A Igreja Catedral, onde está a sede do nosso Bispo, e que não é tanto o edifício, mas é aquilo que o edifício significa. Portanto, o edifício é simbólico por si mesmo. Depois, temos também aqui o mar em movimento, que estas ondinhas, digamos assim, que estão aqui presentes, que são como um elemento açoriano por natureza. Nós somos um povo ligado ao mar, não nos entendemos de forma nenhuma sem o mar e sem a água. Sem a água, de todas as maneiras, precisamos dela para viver, e do ponto de vista sacramental, podemos olhar também para estas ondas, pensando um pouco nas águas do batismo, também, que a todos nos une. Ainda o Sr. Bispo ontem refletia isso na sua homilia. Isto é um excursos que não trazia escrito, mas ainda ontem o Sr. Bispo falava disso. O batismo é aquilo que nos une a todos, antes de sacerdotes, diáconos, somos todos leigos batizados, o batismo a todos nos une. Portanto, as águas do batismo e as águas do mar acabam por ser um elemento unificador identitário de todos nós, não só como açorianos em particular, mas como cristãos em geral. E depois temos também a cruz, fora da qual nós sabemos que não há salvação, e portanto toda a nossa vida cristã assenta na cruz de Cristo, que nos foi trazida pelos nossos antepassados quando nos povoaram e quando trouxeram a fé que nos sustenta ainda hoje. É a cruz que permanece de pé quando todo o mundo anda às voltas, é a cruz de Cristo, com tudo aquilo que ela simboliza, que permanece sempre de pé e que nos inspira e ilumina a continuar a caminhar. Portanto, só para dar assim uma tónica, para não deixar passar, talvez este era o momento mais oportuno que eu teria para dar uma palavra acerca deste logotipo, pois o resto é perfeitamente compreensível, o número e
A data é perfeitamente compreensível, a data da fundação da Diocese e a data dos 500 anos, e depois a própria frase simples, Diocese de Angra, 500 anos, dá para perceber, é perfeitamente legível. Ora bem, depois temos o subsídio para este ano, tal como o ano passado, foi preparado um subsídio que conta, em primeiro lugar, vou passá-lo assim como se fosse quase um livro a desfolhar aqui pouco a pouco, conta em primeiro lugar com o índice para nós nos orientarmos, mas depois disso com uma introdução do nosso Bispo, que vai muito na linha daquilo que o Sr. Bispo também nos disse hoje, portanto estamos perfeitamente em sintonia com aquilo que está aqui, depois podereis lê-la com calma, de qualquer forma está aqui, a introdução ao projeto pastoral para este ano, que o nosso Bispo preparou e que nos dá no fundo algumas linhas de orientação para nós vivermos neste ano, e depois a apresentação do projeto, de uma forma genérica, podemos dizer assim, de 2025 a 2034. Isto porque são 9 anos e esta parte, digamos assim, este capítulo, serve um pouco para nos orientar. São 9 anos, parece pouco, parece muito, é muito. Do ponto de vista pastoral, é muito tempo. O que é que se passa em 9 anos na nossa vida? Tanto. Quem estará aqui em 2034, só Deus sabe, há tanto que se passa. E, portanto, são apenas umas linhas gerais que estão aqui, quando se fala aqui no primeiro ano do projeto pastoral, é um pouco para dar a ideia da caminhada que nós estamos a começar, sobretudo aqui este parágrafo que eu estou a apontar, diz-nos um pouco aquilo que vai ser a caminhada que nos leva até os 500 anos da nossa Diocese, com os triénios, ou seja, vamos ver três triénios diferentes, todos eles focados no fundamental da nossa fé, seja no anúncio, seja na celebração, seja na ação. Portanto, no fundo é o tripé da nossa vida de cristãos, que se vive assim, somos cristãos anunciando, vivendo, celebrando, e portanto está aqui um pouco o resumo daquilo que será o projeto que se vai desenrolar depois, durante estes 9 anos, por aí fora. Depois, há aqui um pequeno ponto no qual eu vou parar, porque nos diz um bocadinho, dentro destes 9 anos, o que é o primeiro. Portanto, estamos, em primeiro lugar, num triênio, como eu vos dizia, o primeiro triênio que tem como lema Passemos à outra margem, e dentro desse triênio, agora estamos no primeiro ano, que tem como lema Cristão que dizes de ti mesmo, como já foi dito. Em que é que isto se concretiza? Traduzindo isto por miúdos, concretiza-se naquilo que está aqui, nas linhas orientadoras e nos objetivos que temos para este ano. É importante nós sabermos para onde é que queremos ir. Uma frase famosa diz que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Nós temos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Sabemos que Ele o centro, mas precisamos de algo que nos ajude a ir ao encontro dele. E as linhas orientadoras e os objetivos que estão aqui querem ajudar-nos a redescobrir a nossa vocação batismal, que depois se concretiza de tantas formas, e a ajudar-nos a percebermos não só a nossa vocação primeira, mas também a forma de a viver no concreto da vida. Portanto, temos 3 linhas orientadoras. A primeira, que se designa a preparação e redescoberta do batismo, pelos centros de preparação para o batismo e pela conversão espiritual, e depois já vou entrar um bocadinho dentro de cada uma. A segunda linha orientadora, que é a corresponsabilidade batismal e eclesial e a participação sinodal. E a terceira linha, a consolidação do processo ou do itinerário de formação permanente. Já vou entrar um bocadinho dentro de cada uma, porque depois isto vai se traduzir no concreto das nossas ouvidorias, aqui em Santa Maria e em todas as ouvidorias da nossa Diocese. Começando logo pelo primeiro objetivo, que está dentro da primeira linha. Criar centros de preparação para o batismo. Olha, o que é que se pretende aqui? Todos nós percebemos que o batismo é relevante. Muito relevante. Daí brotam todas as vocações e todas as nossas vidas. É a porta dos sacramentos, é o primeiro sacramento da iniciação cristã, mas tem que ser bem preparado, bem celebrado e ter um bom acompanhamento. E a partir daquilo que foram as conclusões da Assembleia Conjunta e das intuições que foram deixadas, percebeu-se que este ano, como tinha uma forte acentuação no batismo, que era importante apostar nos centros de preparação. Para quê? Para que o batismo não seja vivido como um ato social ou apenas como um ato familiar isolado.
O batismo insere as crianças, adolescentes, adultos, mas neste caso estamos a pensar sobretudo no batismo dos mais novos, insere-os na igreja. Mas para inseri-los é preciso haver quem os acolha, quem lhes faça ver a importância daquilo que estão a celebrar e quem os acompanhe. Portanto, não basta apenas aquela reunião que normalmente nós sacerdotes fazemos para explicar o rito de batismo e fazer os dados para o assento. É preciso um pouco mais do que isso. É preciso mais. E, neste sentido, propõe-se então a criação de centros de preparação para o batismo. Podem ser criados a vários níveis, nas paróquias, nas zonas pastorais, ouvidorias. Isto depende muito das ilhas, por isso fica aberto. Por exemplo, uma ilha como Santa Maria, com a minha terra natal nas Flores, talvez possa ter um centro de ouvidoria, ou apenas por zonas. Quando estamos em ouvidorias muito grandes, talvez pode ser por paróquia, ou um conjunto de paróquias. Depende muito da dimensão. Importa que haja um grupo, que haja uma equipa, que faça este trabalho de preparação para o sacramento do batismo e que acompanhe aquela família que traz um pedido muito legítimo, muito bom, de querer iniciar os seus filhos na fé. E, portanto, nesse sentido, os CPBs, como nós costumamos dizer, o Centro de Preparação para o Batismo, devem ser espaços de acolhimento, espaços de iniciação, com funções muito interligadas. Em primeiro lugar, acolher. Nunca será demais insistir no acolhimento. É curioso que a própria catequese, deixa que faça esta à parte, a catequese muda de esquemas, muda de catecismos, mas há algo que se insiste em todos os catecismos, sejam eles quais forem: o acolhimento. Acolher. E o acolhimento é o primeiro passo para haver abertura para o demais. Uma pessoa que não se sente bem acolhida, fecha-se. Se sente bem acolhida, naturalmente cria uma predisposição para estar com. Para estar com. Portanto, primeiro começar por acolher. Esta gente traz algo dentro de si. Merece acolhimento. Em primeiro lugar, acolher. Depois de acolher, então nós propomos algo. Primeiro ouvimos, acolhemos, depois propomos um itinerário. Acompanhamos o desenvolvimento pessoal e comunitário das pessoas. Preparamos também, como é importante, e sabemos, o batismo na sua celebração litúrgica. Preparamos as pessoas para saber celebrar, para perceberem aquilo que estão a celebrar, antecipando um pouco aquilo que nós chamamos de mistagogia, a explicação daquilo que estão a viver. Também é importante. E depois fazemos algo que para mim é muito importante, que é o pós-batismo, que é, penso, o ponto fraco que muitas vezes há em todos os sacramentos, que nós preparamos muito o antes e o durante. O depois fica muito esquecido. E estes centros de preparação para o batismo são um pouco uma tentativa de inverter esta lógica, ou seja, acompanhar as pessoas não só na preparação e na celebração, mas também na vivência do batismo na comunidade. Dizendo isto de uma forma muito franca, coisas que às vezes a pessoa não traz escritas, mas que se lembra. Quando se batiza uma criança, quem é que acompanha depois aquela família que trouxe aquela criança? Quem é que acompanha aquela gente? Não basta ficar à espera de virem só inscrevê-los na catequese quando chega o primeiro catecismo. Há um intervalo ali de 5, 6 anos em que é preciso fazer alguma coisa. Famílias que até procuram, mas depois não participam, merecem acompanhamento. Estas equipas devem servir para isso mesmo, para preparar, para celebrar e depois para acompanhar na vida do dia a dia. Portanto, eu dizia ao nosso vigário-geral há algum tempo atrás, se este ano nós conseguíssemos em todas as ouvidorias dos Açores ter estas equipas formadas, eu já me dava por feliz. Já me dava por feliz, já era um ótimo objetivo concretizado. Muito, muito bom. Claro que estas equipas depois têm algumas indicações práticas, eu não posso demorar por aí, mas no subsídio aqui no caderno há depois indicações. As equipas devem ter não só um padre, o padre serve de assistente, mas devem ter leigos comprometidos, pessoas que deem testemunho do seu batismo, que acompanhem, etc. Estão preparadas para isto mesmo, para ter a variedade dos ministérios, de presenças. Portanto, as indicações práticas depois estão aqui, depois, quando eu passar o resto dos slides, irão ver isso mesmo. Não posso demorar porque podia passar uma tarde só a fazer preparação, mas não é agora o momento. O que fica claro para todos, que penso que é importante dizer, é que estas equipas dos centros de preparação para o batismo, naturalmente, vão precisar de formação e o Serviço Diocesano
da coordenação da formação, pretende oferecer no mês de janeiro, isso está dito também no caderno, algures, pretende oferecer formação às equipas, portanto, seja de forma presencial, seja online, portanto, todos aqueles que vão pertencer a estas equipas poderão receber formação. Este é o primeiro objetivo dentro da primeira linha orientadora. Depois, temos outro objetivo dentro desta linha orientadora, promover retiros e encontros ligados ao querigma e não só. Também há um texto no subsídio para abrir horizontes neste sentido. Qual é a necessidade? É que nós vamos vendo que faltam às pessoas momentos para o encontro ou reencontro com Jesus. A nossa Diocese já investiu muito, ainda investe algo neste sentido, mas já investiu mais na criação de momentos onde as pessoas se possam encontrar. Retiros, momentos de reflexão, momentos que façam as pessoas tirar algo de si, algo do seu tempo, para estarem com o Senhor e depois para serem enviados. Para fazer o primeiro anúncio, porque o primeiro anúncio não se faz só no batismo, seja dos adultos ou das crianças, neste caso às famílias. O primeiro anúncio é qualitativo. Nós precisamos sempre de voltar a ouvir aquilo que é fundamental da nossa fé, que é o querigma, o primeiro anúncio. Jesus ama-te, deu a sua vida por ti, como o Papa Francisco resumia muito bem. Jesus ama-te, deu a sua vida por ti e está sempre contigo para te libertar, para te proteger e para te salvar. Portanto, é preciso continuar a ressoar. Tem de ressoar de novo nos nossos ouvidos este anúncio. O Papa Francisco dizia também que o primeiro anúncio é qualitativo, não é quantitativo, não é ouvi-lo uma vez ou duas, é qualitativo, é sempre o primeiro em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal. Portanto, vamos também aproveitar, ainda há bocadinho o Sr. Bispo falava do retiro e da experiência que vivenciou aqui em Santa Maria, olha que seja um fermento para outros retiros, para jovens, para adultos. Os adultos precisam, nós adultos precisamos também parar de nos encontrarmos com o Senhor. Há meios que a nossa Diocese já tem, com os cursilhos de cristandade, com as equipas de Nossa Senhora, mas há outros movimentos também, há outros grupos, há tantas formas pelas quais se pode proporcionar este encontro para as pessoas voltarem a ouvir a voz do Mestre. E todos nós temos necessidade disto, porque se não ouvirmos a voz do Mestre, ouvimos só a nossa e não caminhamos bem. Portanto, isto dentro da primeira linha orientadora. Depois, na segunda linha, que é ligada à corresponsabilidade batismal e eclesial e à participação sinodal, há dois objetivos de fundo. Portanto, o primeiro destina-se a criar, dinamizar e acompanhar todos os conselhos. E quanto a isto, eu tinha preparado uma coisa, mas depois do Sr. Bispo publicar a sua carta, preparei outra. Porque o que o Sr. Bispo diz na sua carta, Batizados na Esperança, diz tudo o que eu ia dizer. E passo a citar neste sentido. O Sr. Bispo diz assim, na sua carta, que até ao fim deste ano pastoral, 2025-2026, se concretizem em todas as paróquias e, em alguns casos específicos, zonas interparoquiais e de ouvidoria, os respectivos conselhos pastorais, estruturas básicas de corresponsabilidade eclesial e espaços fundamentais de sinodalidade. Que os que já existem se possam enriquecer com a presença de outros membros da comunidade, mesmo não sendo do âmbito eclesial, para que o seu caráter eminentemente representativo do povo de Deus seja eficaz. É do conhecimento geral, diz o nosso Bispo, que tenho pautado a minha relação com os conselhos, sobretudo presbiteral e pastoral diocesano, para dar a maior importância às suas propostas e conclusões. Então, o Sr. Bispo, com aquilo que disse, no fundo, deixa muito claro que é necessário que estes conselhos existam. E eu resumia isto de uma forma ainda mais breve. Portanto, eu espero que de facto isto aconteça, porque há muitos anos que na nossa Diocese vamos batalhando na necessidade que existam conselhos pastorais. Aqui em Santa Maria temos um bom exemplo, graças a Deus, existe e funciona. Existe e funciona. Não apenas existe, como funciona. Mas deixem que vos diga, é preciso que isto aconteça em todo o lado. Serve para quem nos ouve e serve para quem vai ler. Porque não há hipótese nenhuma de viver a sinodalidade prática sem conselhos pastorais. Não há hipótese. Não há. Porque os conselhos são espaços de escuta, de discernimento,
de oração e até de decisão quando é necessário decidir. Portanto, sem haver estes órgãos, sem existirem estes órgãos, a sinodalidade esbarra contra a parede. E nós, na nossa diocese, deixem que vos diga, e posso dizer isto com muita liberdade, tivemos essa experiência há pouco tempo. Quando foi preparada a Assembleia Conjunta, todos deviam responder, padres e leigos, as equipas de padres, nas ouvidorias, os conselhos pastorais, etc. O que é que aconteceu? Nem todos responderam. Porquê? Porque não existem ou porque não se reúnem. Alguns responderam, é verdade. Mas se não houve mais gente a responder, é porque as estruturas ou não existem ou não funcionam bem. E, portanto, se queremos avançar nesta caminhada sinodal que nos vai levar até 2028, agora de uma forma particular, mas que vai ser uma marca, porque a sinodalidade é uma marca da Igreja desde as origens, temos de ter as estruturas básicas para que isto exista, não seja apenas uma ideia, uma santa intuição, mas que seja algo prático. Algo prático. Portanto, é isso que eu espero que possa acontecer dentro deste objetivo. Portanto, os que existem, os conselhos pastorais que existem, se reforcem e aqueles que não existem sejam criados. Pronto. Resumidamente, é assim. Depois, em segundo lugar, temos aqui também um objetivo dentro desta segunda linha orientadora, que é o lançamento e a consolidação das instâncias sinodais, as escolas de formação das ouvidorias. Sobre estas já muito se falou, já houve tentativas felizes de lançar as escolas, algumas avançaram, outras nem tanto, mas é necessário que agora, se nós queremos que as pessoas vivam os compromissos do seu batismo, que percebam o seu lugar na Igreja, temos de ter espaços onde cada cristão se possa formar e perceber o sentido da sua fé, que possa dar razões da sua esperança, como diz São Pedro na sua primeira carta. E para isso temos aqui um meio, que são as escolas de formação cristã das ouvidorias. Há orientações também aqui no subsídio, há 3 ouvidorias que já se ofereceram para fazer uma espécie de projeto piloto. Santa Maria ontem também já nos surpreendeu positivamente com a tomada de posse dos responsáveis da Escola de Formação Cristã da Ouvidoria, e já há outras que têm tido curiosidade, fico contente por isso. O caderno traz, não é propriamente um estatuto, traz algumas orientações para as escolas se organizarem. Estas escolas têm de viver de 2 pulmões. Pode-se viver só com um pulmão, mas não se vive tão bem. Para viver bem temos de ter os 2 a funcionar. E, portanto, estas escolas de ouvidoria têm de funcionar com 2 pulmões diferentes. Um é aquilo que a Diocese oferece. E sobre isso já vou falar mais à frente, quando falar das catequeses para o povo de Deus mais adiante. Ou seja, a Diocese oferece algo para a formação. Mas a escola funciona também muito com o outro pulmão. E o outro pulmão são as necessidades que a ouvidoria tem. Aquilo que a ouvidoria precisa. E aquilo que Santa Maria precisa pode ser diferente daquilo que a Graciosa ou São Jorge precisam. Há ouvidorias que podem estar a precisar mais de formação num âmbito, outras noutro. E, portanto, as escolas de ouvidoria funcionam não só com aquilo que vem de cima que é oferecido. Isso é só um pequeno capítulo. Mas funcionam também com aquilo que brota das bases e com aquilo que as bases precisam. A nossa ouvidoria precisa de formação de catequistas. Olha, isto vai integrar a nossa escola. Vamos preparar a formação para os catequistas. Precisa de formação litúrgica. Vamos fazê-lo. A nossa ouvidoria precisa de formação de agentes da pastoral social. É por aí. Vamos trabalhar. Não se pode fazer tudo de uma vez. Claro que não é num ano que se vai fazer a formação para toda a gente e para tudo. Mas a escola é uma instância para ser de caráter permanente. Não é algo que vai acontecer este ano, vai aparecer. As escolas, se Deus quiser, e se assim acontecer por melhor, as escolas são para ficar. Não é algo que aparece este ano como uma intuição, que depois desaparece no próximo ano pastoral. Não, as escolas são, como está dito também no subsídio, no momento próprio, são uma instância permanente, que depois se adapta conforme as necessidades que vão surgindo. Portanto, penso que quanto a isto também ficamos mais ou menos esclarecidos. Claro que eu não posso dizer tudo agora, senão aguentava-vos até muito tarde, e quem está a ouvir é cansativo, está sentado a ouvir tanta coisa. Mas pronto, é um ano fundante, digamos assim. Estamos a começar esta caminhada, por isso peço a vossa paciência. Passando à terceira linha orientadora, à consolidação do processo
de itinerário de formação permanente. Quanto ao objetivo, que está aqui em primeiro lugar, lançar a Escola Diocesana de Formação, foi-vos deixado aí nas vossas cadeiras um panfleto que já elucida mais ou menos aquilo que é a Escola Diocesana de Formação, que tem 3 vectores, podemos dizer assim: o curso básico de Teologia, a formação para os ministérios laicais e os cursos livres. Sobre a Escola Diocesana de Formação, devo dizer, em primeiro lugar, que ela procura responder ao anseio de uma formação mais aprofundada. Muitas vezes queixamos que o nosso laicado precisa de formação. Pois então, se é preciso, também é necessário que ela seja oferecida, não é? As pessoas não se formam se não houver oferta. E se queremos então um laicado mais comprometido, mais formado, vamos oferecer algo para que assim aconteça. E, portanto, surge então esta escola, em primeiro lugar, para responder ao anseio que nós vamos ouvindo nas paróquias, nas comunidades. Às vezes diz-se, é preciso formação. Então, se é preciso, vamos dá-la, vamos proporcioná-la. E esta escola tem, digamos assim, um nível diferente, enquanto que as escolas de ouvidoria são mais abrangentes, são abertas, são assembleias abertas. Esta escola, digamos assim, diocesana de formação já compromete um bocadinho a pessoa de outro jeito. Vão perceber isso quando virem o opúsculo que tem. Mas são níveis de formação diferentes que se complementam. Portanto, há formação para todos. As escolas de ouvidoria abertas a todos e este curso básico de teologia, ou formação para os ministérios, mais direcionados a quem quer aprofundar a sua formação num ambiente mais específico. É uma oportunidade também de valorizarmos o nosso seminário. Todos nós sabemos que o Seminário de Angra está numa fase diferente. Os nossos seminaristas estão a estudar fora, mas temos uma enorme bolsa de formadores. O seminário tem muitos professores capacitados para a formação. Sacerdotes que estudaram em Roma ou noutras cidades, que estão preparados para a formação e que, se não forem aproveitados, no fundo, é um desperdício. É um desperdício, porque são sacerdotes que dedicavam parte do seu tempo à formação e agora podem dedicá-lo. Não digo aos seminaristas, dedicam ao nosso laicado, que também precisa de formação. Também é necessário. E, portanto, assim, teremos a oportunidade com esta Escola Diocesana de Formação de chegar a todos, porque ela não está preparada apenas para o formato presencial. A pessoa pode estar presencialmente na Escola Diocesana de Formação, que vai funcionar em Angra, mas pode assistir online às aulas, como também pode assistir de forma assíncrona, ou seja, as aulas serem gravadas e a pessoa ouvir quando puder. Porque os ritmos de trabalho e da vida familiar de cada um nem sempre permitem que se respeitem os horários da escola. Portanto, sobre a escola haverá muito a dizer. Este é apenas, digamos assim, o ano do lançamento. Este ano não é propriamente para começar. Esta escola não vai começar já. Este ano é para dá-la a conhecer, para que as pessoas percebam a sua importância e se possam inscrever. Depois, no próximo ano pastoral, ela há de ser lançada. Portanto, o curso básico de Teologia é a primeira modalidade, a mais completa, que é um percurso formativo estruturado, que oferece a iniciação à Teologia e à Sagrada Escritura, com a duração de 3 anos, um curso mais demorado, e com 2 cursos obrigatórios por semestre. A formação para os ministérios laicais é também outra forma da pessoa aproveitar aquilo que lhe é oferecido. Estamos a pensar aqui sobretudo nos ministérios instituídos, leitor, acólito, catequista e outros ministérios que poderão vir a ser também dados como instituídos. Também dá oportunidade para conhecer melhor a Sagrada Escritura, o lugar da liturgia, da espiritualidade. É um curso um bocadinho mais pequeno, com a duração de 2 anos, com uma cadeira por semestre, um pouco mais ligeiro, podemos dizer assim. E no último ano, esse curso terá uma formação mais específica para o ministério que a pessoa vai exercer. Se é catequista, cursos mais direcionados para a catequese, vai ser acólito, instituído numa dimensão mais litúrgica, etc. E depois há também os cursos livres, que têm também o seu interesse, são aqueles que cada um de nós pode frequentar apenas por aprofundamento pessoal, porque quer aprofundar a sua fé. Há mais flexibilidade nesse sentido, não há obrigatoriedade. A pessoa que escolhe frequentar estes cursos sabe que pode fazer de forma livre. Quando é que vai começar este curso com estas modalidades? Como eu disse, não é agora, é para setembro de 2026.
Aconselha-se que quem vai participar tenha o terceiro ciclo de estudos, que é correspondente ao 9º ano, e depois tudo o resto vos será dito a seu tempo. As inscrições só começam no dia 1 de março, mas já se pode fazer uma pré-inscrição. Não vou alongar-me mais sobre este ponto, porque no panfleto tendes aí os dados ligados tanto ao e-mail como ao site, que vos podem dar depois outras intuições. Por fim, a terceira linha orientadora tem também um objetivo, que é o de propor catequeses para o povo de Deus. Estas catequeses estão no caderno, vocês já vão vê-las daqui a pouco, e estão pensadas para serem utilizadas nas escolas de ouvidoria, nos conselhos pastorais, nos serviços, nos movimentos, nos grupos, em assembleias paroquiais. Aconselho aquilo que aconselhava o ano passado, com os temas de formação do jubileu. É bom ter sempre alguém que facilite esta apresentação, qualquer pessoa que seja capaz de tomar aquele tema e torná-lo mais acessível às pessoas. Os temas deste ano estão profundamente ligados à realidade do batismo e à redescoberta da nossa vocação batismal. São 3 perguntas que originaram 3 catequeses. Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu diante da Igreja? E quem sou eu no mundo? Portanto, percebermos o nosso lugar e a nossa vocação cristã. São estas as 3 catequeses que temos para este ano. Agora vou só passar muito rapidamente para perceberem o caderno que está aqui em causa. Portanto, como vos disse, estamos dentro do primeiro triênio. Aqui começam a aparecer as linhas orientadoras para facilitar. Primeiro vemos o lema do ano pastoral. Depois temos aqui a primeira linha, claro que agora não me vou demorar, porque já expliquei mais ou menos o que é que vem dentro de cada uma. Olhem, por exemplo, quanto às equipas de CPB, estão aqui a justificação e importância, a constituição, no fundo as linhas orientadoras para constituir estas equipas. Agora não é tempo de lermos tudo isto, mas ficam já aguçados para depois o fazer. Aqui as informações fundamentais nesse sentido. O mesmo se diga do fundamento espiritual, quando vos falei da necessidade dos retiros, dos momentos de encontro, do querigma. Também está aqui um texto para ajudar a refletir e a pensar. Depois passamos à segunda linha orientadora, tem também um texto sobre os conselhos pastorais. Outro sobre as escolas de formação cristã de ouvidoria. Há aqui também orientações que não são, lá está como dizia, um estatuto, são apenas orientações para nos organizarmos. Portanto, é que as escolas vão necessitar de avaliação a seu tempo, vão precisar de revisão naquilo que estão a ser. É um lançamento. O tempo dirá aquilo que vale, aquilo que não vale. É um lançamento apenas com orientações gerais. Depois, passar à terceira linha, temos também aqui aquilo que se refere à Escola Diocesana de Formação, com o curso básico de Teologia, com formação, como falava há bocadinho, para os ministérios laicais, com os falados também cursos livres. Depois há aqui mais informações que depois podem consultar oportunamente. As catequeses, das quais eu falava há bocadinho, cá estão elas. A primeira catequese, quem sou eu diante de Deus. Lá está, a catequese está organizada já agora, deixem que vos diga, também não é mais de um minuto que vai matar. Estão sempre organizadas em 3 partes, têm sempre um texto bíblico de fundamento, têm um desenvolvimento, maior ou menor, consoante as catequeses, e depois há questões para reflexão e diálogo, que permitam, no fundo estas questões permitem um bocadinho que a catequese não seja tão passiva, as pessoas apenas não vão ouvir, mas depois podem refletir-se. Depois a criatividade pastoral pode permitir que as pessoas se reúnam em grupos, e depois haja uma grande assembleia para partilha, e depois cada local encontra as soluções melhores. Acontece assim com todas. Cá está o texto bíblico, o desenvolvimento, as questões, e assim sucessivamente. Assim vai acontecer. Depois, pronto, estas partes já são mais fáceis de explicar. Temos sempre o calendário diocesano, naturalmente, como eu digo, sempre incompleto, porque, por 2 razões. Nem tudo nos chega, em primeiro lugar, e além de não chegar tudo, há atividades que vão surgindo durante o ano que não estavam previstas quando o caderno foi feito. Portanto,
Este caderno tem sempre um caráter histórico neste sentido, porque daqui a uns anos, quando quisermos ver, olha, o que é que se fez naquele ano, houve esta atividade ou aquela. Portanto, estou aqui muitas das atividades que a nossa Diocese tem, não estão todas, naturalmente, mas olha, também tem espaço branco para depois podermos acrescentar aquilo que vai acontecer. Depois vem aqui alguns anexos, o primeiro ligado à equipa sinodal da nossa Diocese. É importante este anexo, porque a equipa sinodal já trabalha há algum tempo, foi nomeada oficialmente agora no passado mês de setembro, mas já vinha com o seu trabalho feito, já vem trabalhando há algum tempo, a partir daquilo que o Sr. Bispo chamou e pediu, e aquilo que a Conferência Episcopal pede e a Igreja Universal. Este texto, no fundo, esclarece um bocadinho aquilo que é a equipa sinodal, aquilo que ela pode e deve fazer no nosso contexto, aprofundando a vivência sinodal da nossa Diocese, articulando a sinodalidade aqui com a nossa vida diocesana, com o acompanhamento que se pode fazer nas ilhas. É uma equipa também que está a dar os seus passos, como o Serviço da Pastoral, como outros serviços que são relativamente novos, são assim ainda, digamos assim, de alguma frescura, ainda não têm assim as raízes muito fundas, mas têm vontade de trabalhar e estão a corresponder àquilo que lhes é pedido. Pronto, depois surgem 2 organogramas sobre os quais não me vou demorar, ficam aqui apenas registados também por uma questão não só histórica, mas também de funcionalidade. Além da equipa sinodal, há 2 serviços relativamente novos, que é o Serviço de Coordenação da Pastoral e o Serviço de Coordenação da Formação. Estão aqui explicitadas a azul escuro as funções de cada um dos serviços e a sua ligação com outras instâncias que a Diocese tem. Quando um serviço nasce, não nasce com tudo. Portanto, estes serviços nasceram por vontade do Sr. Bispo o ano passado, então um ano e tal, e depois foram-se organizando, lá está. Fomos percebendo com o tempo quais eram as necessidades, o que é que era preciso fazer, e agora que as coisas estão um pouco mais organizadas, então foi feito como um organograma de cada um dos serviços para percebermos o que é que cada um deve fazer no âmbito da sua missão e, portanto, está aqui explicitado, como está explicitada também a relação com outras instâncias, seja com a equipa sinodal, seja lá adiante com a Escola Diocesana de Formação, por aí adiante, agora não me vou demorar demasiado nesse sentido. Depois vem uma proposta de oração, que nós já estreamos, foi a oração com a qual nós iniciamos este nosso encontro, da mesma forma que tivemos uma oração que nos acompanhou durante estes anos, agora ligados ao Jubileu da Esperança, agora temos também uma oração para esta viagem que nos vai guiar até 2034. Eu queria deixar só 2 palavras antes de terminar. Uma primeira de gratidão, agradecer às pessoas que colaboraram para que este subsídio apareça. Há muito trabalho, há muito suor por detrás deste subsídio e eu quero agradecer a todos aqueles que colaboraram e os meus votos são de que este subsídio seja de maior proveito para todos. Se cada um de nós puder, nas suas ouvidorias, nas suas comunidades, aproveitar um pouco daquilo que é oferecido, é uma grande satisfação para quem o preparou, para o nosso Bispo que também sonhou connosco este projeto, que esperamos nos leve a bom porto, a começar aqui em Santa Maria, como diziam os nossos foliões ontem, a ilha que tem a primazia e tem de facto a primazia da descoberta e também na condução tão necessária de Nossa Senhora, nós esperemos que vá com Jesus ao leme para nos levar a bom porto até os 500 anos da nossa Diocese. Obrigado a todos, peço desculpa pela demora. Então vamos escutar agora 3 testemunhos interligados entre si que refletem as consequências da vivência do batismo no cotidiano da vida. Boa tarde, irmãos em Jesus Cristo. Queremos agradecer o convite que nos foi feito para falarmos um pouco sobre o nosso percurso de vida cristã na nossa comunidade. Tudo é mais fácil quando temos ambientes favoráveis de formação e de bons exemplos de cristandade. Começando na catequese, mais em criança, bons catequistas e bons padres. Poderia nomear alguns nomes mais marcantes em gestos de maior religiosidade, humanismo ou de inclusão dos mais favorecidos. Isto aqui, felizmente, eu já em criança
fui bastante tocado com um padre que era muito humanista, em que já se falava da sinodalidade, mas de uma forma prática, onde, vocês não conhecem, mas provavelmente os marinheiros conhecem, o Barreto da Faneca, ali a jogar futebol com as crianças mais desfavorecidas das desfavorecidas da época. Isso é o que se chama inclusão, e hoje, graças a Deus que vivi, já tenho 67 anos, conheço essas pessoas, esses familiares, pessoas com sucesso, muito bem integradas, e vale a pena não investir na senioridade. Isto não estava escrito, mas foi aqui, pronto, mas é a realidade das coisas. Porém, o nosso foco será sempre no poder do Espírito Santo. Nos talentos, cada um de nós que fomos batizados do Senhor Jesus Cristo. Também tive, felizmente, a sorte de estudar no Seminário Colégio Santo Cristo, em São Miguel, com acompanhamento dos irmãos São João de Deus, com os seus belos exemplos de generosidade e profundos atos de humanismo, para com os que mais precisavam. Isso fez-me crescer muito como cristão e ser humano. Mais tarde, felizmente, conheci a minha esposa, a Zélia. Foi sempre a crescer em exemplos de cristandade, como catequista e rosarista do Senhor de Fátima, etc. Também demos catequese juntos e fomos o casal animador do grupo juvenil católico da paróquia de São Pedro. A minha esposa já a seguir vai dar um maior aprofundamento sobre o tema. Não te preocupes, espera um bocadinho. Posso continuar? Sim. Ok. Fomos o casal animador do grupo juvenil católico da paróquia de São Pedro, do qual nos orgulhamos muito dos bons frutos que o Espírito Santo, que sem ele não chegámos lá, nos deu a oportunidade de colher no meio de tantos jovens talentosos. Resumindo, quando é feito em família, tudo fica mais fácil. Os meus filhos, a minha esposa e toda a família com apoio, fica tudo mais fácil. Cada um puxar para o seu lado, é uma dor de cabeça. Glória ao Senhor, o Espírito Santo nunca nos falha. Termino desejando que o Espírito Santo fortaleça todos quantos ajudam na evangelização da nossa diocese. Para falar de uma forma mais concreta da nossa caminhada, passo a palavra à minha esposa Zélia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. A Humberto falou aqui, a primeira coisa que ele disse foi, ou mais tarde, que tinha passado pelo seminário. Mas eu não tenho culpa nenhuma dele ter saído, porque eu tinha 5 anos, quando ele lá estava. Mas pronto, a doença não permitiu e ele teve que ficar para fora. Isto tem que ser esclarecido. Pronto. Eu tenho aqui uns tópicozinhos, só uns tópicozinhos mesmo, que eu gosto mais de falar. É assim. Eu vou dar um testemunho muito rápido, mas tem muito valor na minha vida. Na minha zona havia muitas pessoas que não sabiam ler nem escrever. E então eu, quando fiz a minha 4ª classe, já sabia escrever, já sabia ler, que eu era um desperta. E então comecei a ler as cartas dos meus velhinhos. E então eu ia ler e escrever e era forte, porque eu recebi um carinho tão forte deles quando eles chegavam. Uma alegria, um sorriso. E esse sorriso, com os meus 10 anos, era muito forte, porque eu dizia, esta gente ama-me. Eu sentia-me amada. Mas no fim da leitura das cartas, de cada um, ou quando as cartas vinham, ou quando as cartas iam, era assim, o final era assim. Adeus, adeus, até à volta do correio. Isto enchia-me de dor, porque eu dizia assim, eles não podem telefonar aos seus, porque os telefones são muito caros. Então, esta volta do correio, isto depende de mim,
porque eu é que escrevia e é que lia. E então eu prometi a mim mesma, meus queridos velhinhos, enquanto vocês forem vivos, prometo que é de escrever sempre a carta a vocês, porque é o adeus, adeus, até à volta do correio. Pronto, depois, como o meu marido já salientou tudo, eu estava inquieta para fazer o crisma. Porquê é que eu queria fazer o crisma? Para dar catequese. Estava sempre inquieta para dar a catequese. E então, mas dava catequese de uma forma, era diferente nesse tempo. Por exemplo, se eu dava catequese ao 7º ano, os miúdos é que iam passando por mim, e eu ficava sempre no 7º ano. Então, deu-me a possibilidade de conhecer todas as crianças e todos os jovens que futuramente passaram por mim. E foi uma experiência lindíssima, porque o jovem, a criança que era mais humilde, que vestia pior, que era mais atrasadinho, era com ele que eu me sentava, era ao lado dele. Prontos, vamos a outras partes. Pertencemos aos cursistas e... Não foi muito lento. Portanto, fomos chefe dos rosaristas ainda solteiros, ele na sua zona, eu na minha. Eu ia para a Senhora de Fátima rezar o rosário e era muito bonito meditar naquele tempo e cantar. O que é a conclusão? Eu sentia paz. Eu notava que quem ia comigo tinha paz. Prontos. Fizemos o curso de cristandade com as lindas pessoas que nos levaram e que realizaram esses cursos, que é a coisa mais bonita que pode haver para um casal. Tudo era magia. Então, saímos de lá com uma opinião muito própria de seguirmos o grupo de jovens. Aí é que foi tudo. Aí é que foi a alegria. Porquê? Era tudo que a gente conhecia. A gente trabalhou com eles em comunidade e trabalhámos com eles dentro da igreja. A gente fazia-los cantar na igreja, a gente fazia-los ler, mas a gente também tinha que ter a nossa parte cultural. E então, pusemos muitos jovens a aprender a tocar música, como ali o nosso querido Ruben, que ainda continua a animar os arraiais, como a nossa Marina, que está ali, que tem o seu violão e sabe tocar, e muita gente que não quis, e outros que partiram, outros que emigraram. Isso é os problemas das ilhas. Os jovens têm que se ir embora, têm que ir para novos rumos. Pronto, o que é que está agora assim? A gente fazia os nossos presépios ao vivo. Fomos os primeiros na nossa freguesia a fazer a festa dos idosos. Era lindíssimo, porque cada jovem dava uma coisinha e a gente fazia uma festinha bem bonita. Porquê? Porque a gente fazia os nossos teatrozinhos para eles rirem, a gente cantava e dançava com aqueles que ainda pediam com as perninas, aqueles que eram cómicos ainda iam acima do palco cantar ou dizer os seus poemas. Até vou contar uma. Meu sogro era uma pessoa muito divertida e conhecida na freguesia. E o que é que acontece? Deram-lhe o micro para a mão e ele ia dizer a sua palestra que queria dizer. E vejo as pessoas a rir, finados a rir, e não ouvia meu sogro falar. Porquê? Porque ele, em lugar de ter um micro na mão, pôs um micro no ouvido. Foi giríssimo. E é essas coisas que Deus quer. Deus não quer uma igreja morna, uma igreja pacata, uma igreja que não sabe sorrir. A gente quer uma igreja viva, ativa, e um sorriso vale mais do que tudo. Para resumir, eu trabalhei muito com o Padre José. Era o meu tempo, não era? Porque eu sou velha já. Eu trabalhava muito com o Sr. Padre José. Eu era nervosa, ele era nervoso, eu identificava-me muito com ele. Quando era para pedir qualquer coisa, o Padre José, por exemplo, para levar o cordeão para a missa, eu cheguei a levar pais dos meus jovens a tocar cordeão, muita gente a assistir à missa, a missa estava cheia, porque estava cheia de familiares, mas eu tinha que pedir o Padre José
porque eu não fazia nada sem pedir o Padre Estevão. Só que eu tinha um jeito de, quando estava nervosa, fazia assim com as mãos. E entrava na sacristia já a fazer assim as mãozinhas. E então o Sr. Padre Estevão dizia: ó Zé, agora o que é que me vais pedir? Eu já sabia o que eu pedir. Mas eu dizia assim: ó Sr. Padre, confia que vai sair bem. Pronto, isto é assim. Também tivemos em Chalons, isso foi lindo, lindo, dormir com os meus jovens, participar em tudo com os meus jovens, as jovens a nível da ilha. Foi lindo, foi maravilhoso. Eu enchia-me de fé, aqueles jovens ensinaram-me a viver cada vez mais. Hoje em dia passo por eles e damos sempre um sorriso, e até um deles, que fica mesmo muito marcado na minha vida, há pouco tempo mandou uma mensagem e disse: Zelinha, tu fostes, és e serás sempre a minha segunda mãe. Não foi a primeira mãe, foi a segunda mãe. E isso esconde. É sinal que a gente vivia em família, em fraternidade. Pronto, eu não tenho mais nada. Tenho. Foi assim. Espera, a minha querida mãe, que Deus já tenha, dizia muita vez: oh filha, estás metida em tanta coisa, como é que tu podes? Pois claro, a gente tinha casamentos, a gente tinha os nossos serviços, a gente tinha tanta coisa, a gente andava numa correria sem fim. Eu ia dizer outra coisa, que os filhos, já agora só para acabar, os filhos precisam do nosso exemplo. Tive 3 filhos, mas os nossos filhos, se não for a gente a dar um exemplo, chapéu. Eles, quando era para ir para a missa, e ele dizia, portanto, o meu filho não se vai zangar comigo, está ali, mas o Emanuel tocou na missa antes de estudar, mas era acólito. Quando ele era mais pequenino, eu disse: ó filho, vamos à missa. Eu disse: mamãe vai. Eu disse: mamãe, eu estou tão cansada, filho. Ele disse: mamãe não vai, eu também não vou. Pronto, o que é que eu fazia? Ia para o meu quarto e dizia: filho, olha que já me estou vestindo. Claro, os filhos precisam disso. Agora, resumindo, vou-te só dizer uma coisa, e ele sabe que é verdade. Nós temos 45 anos de casados, mais 3 de namoro. Esta coisa não é brincadeira nenhuma. Acontece que a gente todos tem as nossas desavenças, temos as nossas desfeitas, as nossas chatices. Mas antes de a gente casar, eu tinha 17, ele tinha 22, a gente prometeu um ao outro que a gente chegasse à noite. Essa ofensa tinha que ser partilhada, tinha que ser dialogada. E perguntarmos um ao outro o que é que vamos fazer para desculpar. Um tem que saber desculpar, o outro tem que saber perdoar e não deixar de um dia para o outro essas ofensas, porque depois fica como um balão. De dia para dia o balão vai enchendo e depois... Pronto, vocês desculpem a minha intervenção. E para todos, Deus conta connosco. Olá, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, primeiro quero agradecer o convite, saudar aqui o Sr. Bispo, todos os presentes, o Sr. Presidente da Câmara e a todos os presentes, entidades presentes. Quero agradecer também o convite que foi feito pela Ana Maria para estar aqui a representar uma comunidade e um grupo de jovens que já passou e foram para aí 25 quilos atrás, mas... A Ana Maria queria uma pessoa que tivesse peso no discurso, e então convidou-me a mim, que era o gajo mais pesado que estava lá. E então, isto é assim, vou falar um bocadinho do meu percurso. Sou um jovem, tenho 45 anos, casado, tenho 2 filhas, casado com a Dona Carmélia, sou Presidente da Junta de Almagreira. E é assim, falar um bocadinho deste percurso é falar um bocadinho também da minha vida, assim. Isto tudo começou a 19 de agosto de 1980, minha mãe já sabia o que era passar pelo cabo das tormentas só para ter um rapaz desse tamanho,
Foi duro, mas sempre cá para fora. Tive uma infância, vamos dizer, normal para a época, mas o que me caracterizou como jovem, em princípio, foi também ir para a escola e também, antes de falar do casal António Humberto e Zélia, seria também falar sobre a professora Natividade, que está aí, Natividade Braga. Foi uma pessoa que marcou muito também no 5º e 6º ano. E depois, claro que toda a gente vive a sua vida, uns com choros, uns com amores, desamores. E claro que perdi meu pai muito cedo. E havia um casal na nossa freguesia, que era ele, e que a gente sentia uma segunda casa. E então, perder assim, tipo um pai com 15 anos e dizerem agora és o meio da casa não era fácil, mas a gente encontrava ali, eu não sei se isto está a funcionar, mas pronto. E encontrava ali um sítio onde a gente podia conviver, porque as coisas já antigamente eram um bocadinho diferentes. Claro que todas as pessoas presentes passaram pela situação de não ter um telemóvel e que a gente, quando queria namorar com a rapariga, tinha mesmo que falar com ela, não é? Para mandar um SMS ou um friend request. E a gente encontrava ali, e nessa particularidade houve outras situações de qual não vou falar, porque são coisas um bocadinho pessoais também, e só interessa aqui a mensagem. Era chegar ali e ter uma casa onde a gente se sentia bem, onde a gente tinha atividades, ajudava os mais desfavorecidos, fazíamos atividades com os idosos no Natal, colaborando com a Casa de Povo São Pedro e Junta de Freguesia. E António Humberto e Zelinha era como uma segunda família, é verdade. A pessoa que mandou a mensagem, eu acho que não está aqui, por exemplo, tem aqui a Inês, que é um bocadinho, não muito mais, um bocadinho mais, tem mais idade do que eu e sabe, também andou nas danças de carnaval, nas danças, todas as atividades que se faziam cristãs. E isto fazia com que nós, jovens, nos aproximássemos da igreja. É certo que os tempos também eram diferentes. A gente tinha necessidade de reunir, encontrar com os miúdos, com raparigas, a gente convivia. Hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes, temos que reconhecer. Mas a necessidade de a gente ter alguém que a gente, um ambiente neutro, onde a gente pudesse se encontrar sem ninguém nos julgar. E assim toda a gente era bem-vinda. Toda a gente era bem-vinda. Seja bem-vindo a quem vier para bem. Fizemos muitas atividades, como estão aqui demonstradas atrás. Foram coisas lindíssimas que, infelizmente, já passaram, mas o tempo não apaga, porque estão aqui no nosso coração daqueles que já viveu. Muito obrigado. Teremos agora um momento musical proporcionado pelo duo Ernesto Bica e Roberto Freitas. Aproveito esta oportunidade para agradecer a presença de todos. A gratidão estende-se a todos os que contribuíram para que esta sessão e este dia se tornassem possíveis. Muitos e muitas foram aqueles que contribuíram para podermos estar aqui neste passo decisivo para caminharmos todos juntos rumo a 2034, tendo sempre presente no nosso horizonte aquele que é a razão da nossa esperança, o Senhor Jesus. Depois do momento musical que agora se segue, convidamos todos para um pequeno momento de partilha e convívio. De seguida, iremos deslocar-nos até a nossa Igreja Matriz para todos juntos celebrarmos a Eucaristia, fonte, cume e centro da nossa vida de cristãos. A todos, muito obrigada. É com os nossos músicos. Batuque, 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 o meu bem. Batuque, 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 meu bem. Quem me dera ter, ai, o batuque tenho. Quem me dera ter, ai, o batuque tenho. Batuque, batuque, torna a batucar. Batuque, batuque, torna a batucar. Meninas bonitas vão para o seu lugar. Meninas bonitas vão para o seu.
ao serão. Batuque, batuque, de noite ao serão. Ouvem-se violas, que lindas que são. Ouvem-se violas, que lindas. José, pobre pastor, com seu ar namoradeiro, o moinho vai visitar e faz questão de ficar a servir de bom moleiro.
vão chorando os cereais, triturados em pedra fria. Milho, trigo e centeio, troca de olhos pelo meio entre Zé e Maria. Uma lua feiticeira gerou lindo e forte amor entre a Maria Moleira e o José que é pastor. Foram olhares singelos, sorrisos sãos e tão belos, puros como água da fonte, trocados naquele monte. Sopra o vento em alguns panos, brilha o sol no horizonte, nasce a esperança, nasce a fé, cresce o amor dentro do Zé e a Maria do Monte. E a moenga está terminada, vai descansar a Maria. Velas que sopram ao vento irão dormir por momentos à espera de um novo dia. Uma lua feiticeira gerou lindo e forte amor entre a Maria Moleira e o José que é pastor. Foram olhares singelos, sorrisos sãos e tão belos, puros como a água da fonte, trocados naquele monte. Uma lua feiticeira jurou lindo e forte amor entre a Maria Moleira e o José que é pastor. Foram olhares singelos, sorrisos sãos e tão belos, puros como água da fonte, trocados naquele monte. Peço desculpa, mas eu tinha que fazer uma pergunta. É o seu Padre Constâncio. Prazer. Porque o seu padre esteve na igreja do aeroporto, antes dela arder. E eu estava lá no externato
e já tocava órgão na Igreja do Santo Espírito. E então, na igreja, lá em cima, e nos tempos livres do externato, o seu padre deixava-me ir praticar no órgão lá na Igreja do Aeroporto. Nunca mais me esqueci da sua terra. Obrigado. Pronto, nós vamos acabar. É a última, que eu sei que vocês também têm que petiscar alguma coisa, porque eu já comi, eu já estive a comer. Eu também estive a petiscar qualquer coisa, mas agradecer mais uma vez ao Padre Carlos pelo convite e a todos por este bocadinho. Vamos experimentar aquela da Senhora da Glória, que o Sr. Padre gosta muito, então não podia deixar de tocar, porque ele pediu santamente para a gente tocar essa música. Portanto, vai ser. Vamos tentar. Portanto, a música faz parte das nossas cantorias, dos nossos foliões. É chamada uma alvorada, em que os nossos foliões, onde eu acho que tiveram a oportunidade também de ouvir os nossos foliões tocar. Não tem instrumentos de corda, é só o tambor e os testes. E o Freitas fez um arranjo para uma das músicas, das modas que eles costumam tocar, que é a alvorada, que é assim. Ai, tuas mãos de branca neve, ai, tuas mãos de branca neve, ai, quando nas minhas tocaram, ai, de certo que tinham feitiços, ai, de certo que tinham feitiços, ai, que logo me enfeitiçaram.
ai que se voa madeira, ai que se voa madeira, ai para a cruz do nosso Senhor. Emocionei-me um bocado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.